Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um estudo da carta de Paulo aos Gálatas. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 2, versículos de 11 a 21. Eu te convido a abrir a Bíblia lá em Gálatas, capítulo 2, versículos de 11 a 21. O texto diz o seguinte: Paulo repreende a Pedro a justificação pela fé em Jesus Cristo. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vive como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Que Deus abençoe sua palavra lida. Vamos curvar as nossas frontes e vamos estar orando, pedindo a Deus a direção para esse estudo. Amado Deus, eterno Pai, glorificado seja o teu nome, Senhor. Nós estamos aqui nos preparando para estarmos participando de mais esse estudo. Pedimos a Deus a tua orientação e a tua direção. Pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, nos dando, ó Deus, o pleno entendimento da tua palavra. Que possamos entender, ó Deus, o que é o cristianismo, o que é, Senhor, viver de acordo com, sob a luz do Evangelho. Que nós saibamos, ó Deus, nesse ponto da repreensão, não sermos hipócritas, ó Deus, com os nossos irmãos, influenciando-os negativamente, e que tenhamos, ó Deus, autoridade vinda do alto céu, quando tivermos que falar com os nossos irmãos, ó Deus, questionando sobre alguma atitude. Ó Deus, que haja um entendimento vindo da tua parte, Senhor, para esse estudo, e não pensamentos próprios ou julgamentos, ó Deus, inadequados para aquilo que estaremos estudando. Fala, ó Deus, por meio de mim, me usa de acordo com a tua vontade. Esteja abençoando todos que estarão ouvindo esse estudo a qualquer tempo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto nós vamos estar iniciando. Eu não acredito que eu vá conseguir dar esses 10 versículos nesse estudo de hoje, porque senão vai ficar muito comprido. Mas eu fiz questão de ler tudo, porque Paulo vai introduzir pela primeira vez no Novo Testamento, porque, como temos falado, Gálatas provavelmente foi o primeiro livro a ser escrito. Não é? O primeiro conteúdo do Novo Testamento veio a ser essa carta de Paulo aos Gálatas. Mas Paulo também ele começa a explicar a justificação. E tanto o Timothy Keller como o John Stott, em seus livros, eles vão dizer que a pessoa que ela não entende a teologia da justificação, ela não entende o cristianismo.
se ela não consegue entender a justificação em toda a sua extensão, ela não entende o cristianismo. E o Timothy Keller, ele vai deixar até um exemplo que eu achei muito interessante e eu gostaria de já introduzir. O Timothy, ele utiliza esse exemplo no final do estudo dele sobre a justificação, mas eu gostaria de começar dando esse exemplo para que os irmãos possam já ter as suas mentes abertas com relação ao conteúdo que estaremos trabalhando. O Timothy Keller dá um exemplo fazendo a comparação da teologia da justificação. Ele dá o seguinte exemplo: imagine que você tem a sua casa, sua família, e pega fogo na sua casa. Você consegue sair de dentro da casa com toda a sua família, todos estão salvos. Então chega um amigo seu e ele vai dizer: olha, eu vou provar o quanto que eu te amo, eu vou entrar na sua casa pegando fogo. E ele entra ali dentro da casa e ele acaba por morrer. Então, qual é o pensamento? A morte daquela pessoa foi uma morte em vão. Ele não morreu para salvar ninguém. Ele simplesmente entrou na casa que estava pegando fogo do amigo dele, né? Que no caso você, é o seu exemplo. Agora imagine que você tem a sua casa, sua família, comece a pegar fogo na sua casa. Você consegue sair com parte da sua família, mas um de seus filhos fica lá dentro daquela casa. Então esse seu amigo chega e ele vê o que está acontecendo, ele vê a situação do seu filho lá dentro da sua casa e ele diz: eu vou provar o quanto que eu te amo. Eu vou entrar e eu vou tirar o seu filho lá de dentro da casa pegando fogo. Ele entra, ele tira a criança de lá de dentro, mas ele acaba por morrer. Então, a morte dele não foi em vão. Você vai poder olhar para aquele seu amigo e você vai pensar: poxa, quanto que ele realmente me amava, a ponto de ter entregado a sua própria vida para poder salvar o meu filho. Esse é um excelente exemplo da teologia da justificação. Porque se você pode salvar a si mesmo por meio de ações, se aquilo que você faz pode fazer com que você seja salvo, Cristo morreu em vão. Agora, se você não pode se salvar, se a nossa condição de pecador, se a nossa condição de herdeiros de Adão, herdeiros do pecado original de Adão, nascemos já pecadores e não há nada que possamos fazer de modo a pagar pelo pecado que habita dentro de nós. A única forma que existe de sermos libertos desse pecado é a morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, a morte de Cristo não é em vão, porque eu reconheço que eu dependo de aceitar a morte dele na cruz do Calvário para que eu possa ser salvo dos meus pecados. Esse é o pensamento que estaremos trabalhando durante todo esse texto, provavelmente nas 2 aulas. A necessidade que temos de entender que Paulo aqui, nesse caso, vai estar debatendo com Pedro a questão das obras da lei. Paulo vai estar enfatizando que a lei, ela não salva. Você ser um cumpridor da lei não faz com que você fique, seja justificado. A única coisa que pode te justificar é você ter fé na morte de Cristo, que Cristo morreu na cruz do Calvário por você. Isso é a única coisa que pode realmente te justificar. E o termo justificar, né, ele vem da lei. Você é justificado quando você é absolvido. Então durante um julgamento, você é justificado ou você é condenado. Você pode ser, não é, absolvido ou condenado. O justificado, o termo vem daí. Mas indo aqui para o início do estudo, para o início aqui no versículo 11, nós vemos que Paulo começa falando: quando, porém, Cefas veio a Antioquia.
No estudo passado, quando nós estudamos os primeiros 10 versículos do capítulo 2, nós vimos ali que Paulo, Barnabé e Tito vão até Jerusalém. E a gente viu que eles foram até Jerusalém para quê? Para falar do evangelho que ele pregava, Paulo pregava, que era um evangelho para os gentios. Então, Paulo vai até Jerusalém para testificar que o evangelho que tanto Pedro, João, Tiago pregavam, como que ele, Barnabé e agora Tito pregavam, era o mesmo. Então, Paulo é recebido ali em Jerusalém e nós podemos ver que Paulo, ele recebe a destra da comunhão. Qual foi a atitude, né? Como é que Paulo foi recebido ali em Jerusalém? Ele foi muito bem recebido. Durante algum tempo nós acreditamos que teve um certo embate, porque Paulo vai dizer que em nenhum momento eles cederam, nem uma hora que sequer eles cederam com relação à questão da circuncisão de Tito, mas eles impuseram ali aquilo que eles criam. Paulo também vai deixar bem claro, ele vai destacar que quando ele vai até lá, ele faz como que uma reunião meio que em particular com aqueles que eram colunas da igreja. Mas agora Paulo começa a dizer, parece-nos que após a ida de Paulo, Barnabé, Tito até Jerusalém, eles recebem uma visita de volta de Pedro, alguns judeus convertidos e mais tarde alguns judeus, uns judaizantes da parte de Tiago. E aí a gente vai ver a confusão que vai acontecer. Porque Paulo, ele vai dizer assim, o texto nos mostra claramente o seguinte, que se Paulo foi bem recebido em Jerusalém, Pedro vai ser confrontado em Antioquia. Jerusalém era a capital de Judá. Jerusalém era ali como que a cidade mãe do evangelho. Foi ali que Jesus foi crucificado. Jesus mandou que os seus discípulos ficassem ali até que descesse sobre ele o Espírito Santo. Foi ali que começou as primeiras perseguições aos cristãos e dali eles se espalharam. Mas a Bíblia deixa clara que os discípulos permaneceram em Jerusalém. Já Antioquia, a gente pode ver que com a debandada dos judeus, alguns foram para aquela região da Antioquia. E eles foram falando, eles foram pregando, eles viviam o evangelho. E isso contagiou muitas pessoas que moravam ali na cidade de Antioquia, a ponto de muitos gentios se converterem. E aí o que acontece? A igreja em Jerusalém manda Barnabé para Antioquia. Lembra? Manda Barnabé para Antioquia para ver o que estava acontecendo ali, né? Que rebuliço era esse, para observar como é que eram essas conversões. E Barnabé vai até ali. Quando Barnabé chega ali, Barnabé vê que vai ter muito trabalho, porque realmente é muita gente se convertendo. Os gentios, o evangelho entre os gentios estava sendo disseminado. Barnabé vai lá e chama Saulo. E juntos eles começam ali a trabalhar, né, fervorosamente com os irmãos daquela igreja. Então, Antioquia, ela vai ser, se podemos colocar dessa forma, a sede das igrejas gentias, enquanto Jerusalém era a sede das igrejas dos judeus. Então você tinha, né, essas duas cidades, essas duas igrejas que eram fortes e que propagavam o evangelho. Agora, Pedro vem até Antioquia. E era de se esperar que Pedro, ao chegar em Antioquia, fosse muito bem recebido, porque afinal ele era uma
das colunas, né, do templo, como Paulo vai falar no texto que lemos logo no início do capítulo 2, na aula passada. Ele era reconhecido como coluna, como pilar, como pessoa de grande influência no evangelho, um dos principais. Mas o que acontece é que quando Pedro chega lá, Pedro vai ter uma recaída. E isso é muito importante a gente observar, porque Pedro, quando ele chega, ele vai estar se relacionando muito bem entre os gentios. Pedro já havia recebido, lá no livro de Atos, a gente pode ver ali, quando Pedro, ele vai até a casa de Cornélio e Pedro prega para Cornélio. E a gente vê ali que já há da parte de Pedro um entendimento daquilo que Deus quer fazer entre os gentios e que para Deus não havia acepção de pessoas, o evangelho era para todos. Se a lei havia sido dada para os judeus, o evangelho, ao contrário, ele estava estendido, estava ao alcance de todos. Está lá no capítulo 10 do livro de Atos. Eu vou ler a partir do versículo 17. Prestem atenção nesse acontecimento. A partir do versículo 9, tá? Então, Atos 10, versículo 9. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais. A que vieste? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com ele. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Então, aqui, nesse capítulo 10, nós vemos que Pedro, ele já havia recebido uma revelação da parte de Deus com relação à pregação aos gentios. Quando a Bíblia relata que Pedro convida aqueles homens a entrarem em sua casa e hospedá-los, Pedro já quebrou qualquer preconceito, ritual judaico, porque um judeu, ele jamais hospedaria um gentio em sua casa. Hospedar significa sentar, comer, partilhar uma refeição. E o que para nós é simplesmente um ato de satisfazer a nossa necessidade física, para o judeu era um ato quase que sagrado. Ele não partilhava o pão com qualquer um e jamais partilharia o pão com alguém que fosse gentio.
Mas aqui no texto a gente vê que Pedro, ele recebe aqueles homens que vão da parte de Cornélio e eram gentios, ele os hospeda, então com certeza ali aquela refeição que Pedro fez, ele partilhou aquela refeição com aqueles homens e a Bíblia diz que no dia seguinte ele vai para a casa de Cornélio. Se você tiver oportunidade, leia ali o texto, né, de Pedro pregando ali para Cornélio, ele sendo recebendo o Espírito Santo, Pedro podendo ver ali, falando que eles realmente deveriam ser batizados. Então, essa questão já estava da parte de Deus, Pedro já havia sido instruído. Nós podemos ver também no capítulo 11, no capítulo anterior, não é? Aqui no capítulo 2, na primeira parte desse capítulo 2 de Gálatas, que estudamos na aula passada, que quando Tito vai com Paulo e Barnabé até Jerusalém, Pedro estende a mão, ele dá a destra da comunhão, ele reconhece que aquele evangelho era legítimo. E acredito que foi dentro desse pensamento e dentro desse sentimento que Pedro vai até Antioquia. E quando Pedro está ali em Antioquia, a princípio está tudo bem. Pedro participava das refeições, Pedro estava ali em total harmonia com aqueles irmãos, porque muito dos ritos judaicos já não eram praticados por Pedro. Questão de sacrifício, guardas de alimento, com certeza aquilo ali já não era mais tão praticado por Pedro. E ele está ali, a Bíblia diz que ele, a princípio, ele estava, né, bem com aqueles irmãos. Mas aí Paulo diz que chegaram alguns da parte de Tiago, uns judaizantes da parte de Tiago. E aí a gente não sabe se eles, de fato, estavam agindo em nome de Tiago, irmão de Jesus. Por quê eu digo isso? Porque muitas das vezes as pessoas usam o nosso nome para impor determinadas atitudes a outras pessoas. E às vezes a pessoa que está sendo usada nem mesmo sabe. Então pode ser que aqueles homens tivessem chegado ali em Antioquia e vendo ali aquele partilhar de pão, judeu sentado à mesa com gentio e comendo comida, carne de porco e outras coisas que para eles eram impuras, aquilo tenha caído mal para eles, aquilo não caiu bem. E eles começaram, então, usando o nome de Tiago, impor rigor da lei para aqueles irmãos. Bem, se eles estavam usando o nome de Tiago com ou sem o consentimento de Tiago, o que eu acho que não, que Tiago não estava, porque no capítulo 2 a gente viu Tiago também estendendo a destra da comunhão para Paulo, se bem que Pedro também estendeu a destra da comunhão e agora ele cai na armadilha. Mas aquela atitude, aquele comportamento dos judaizantes atingiu Pedro. E aí a Bíblia diz que Pedro começou a meio que dissimular, a se afastar, até que ele se afasta completamente dos gentios. E aí, golpe mais duro para Paulo, né? Eu acredito que pior do que ver a atitude, o comportamento de Pedro, deve ter sido para Paulo ver que até Barnabé se contamina com aquilo. Porque Paulo vai dizer que o comportamento de Pedro influencia vários irmãos que já estavam ali acostumados a participar com os gentios em Antioquia como um só corpo, seguindo um só Senhor, em uma só mesa. Mas, de repente, Paulo vê o quê? Que o comportamento de Pedro contamina aqueles irmãos, de modo que até mesmo Barnabé veio a afastar-se. E aí, Paulo vai confrontar Pedro. E é interessante, muitas das vezes as pessoas indagam e acham assim que Paulo é ríspido. Paulo precisava ter feito isso?
Irmãos, Paulo não era um ser infalível, da mesma forma que eu não sou, que você não é. Muitas das vezes nós somos, sim, levados a agir muito mais na carne do que no espírito. Mas, estudando esse texto para poder passar para os irmãos, eu vejo que, de fato, não havia outro comportamento da parte de Paulo do que esse. A gente pode pensar assim, Paulo não podia ter chamado Pedro de lado e conversado com Pedro a respeito daquele comportamento? Mas será que a influência que Pedro já havia transmitido, que ele já havia enraizado para os outros, né, irradiado para as outras pessoas, será que uma simples conversa, um tete-a-tete, né, como a gente fala, né, uma DR, né, será que isso ali seria o suficiente para que a irradiação do que Pedro havia feito fosse modificada? Você acha que, de fato, ele conseguiria mudar? Por isso eu entendo o comportamento de Paulo ao confrontar Pedro. Algumas pessoas poderiam pensar assim, Pedro fez isso, Paulo fez isso porque Paulo se sentia intimidado por Pedro. Afinal, Pedro era mais antigo do que ele, Pedro havia vivido lá com Jesus, Pedro era muito estimado pela igreja em Jerusalém, então Paulo se sentia intimado e teve uma oportunidade de envergonhar Pedro, e aí ele foi lá e fez. Você pode pensar também que fosse o temperamento explosivo de Paulo. Paulo tinha um temperamento explosivo, quando se viu diante de uma situação, foi lá e encarou como ele fazia, pensando que ele estava ainda como um capitão da guarda, né? Como o que ele era antigamente. Você pode pensar também que podem vir muitos pensamentos em nossa mente, mas eu não acredito que Paulo se sentisse intimidado por Pedro, não acredito que Paulo tivesse inveja de Pedro, não acredito que Paulo tenha se deixado levar por um comportamento antigo da parte dele. Acredito sim que Paulo, naquele momento, ele foi tremendamente usado por Deus para corrigir, para instruir um servo dele. São tantos pontos que, se a gente não focar, a gente até acaba pulando. Porque esse também é um ponto muito particular. Esse ponto do chamar a atenção, hoje em dia, é muito difícil dentro da igreja. Muito difícil. Porque qualquer coisa que você fala, as pessoas acabam levando para o lado pessoal. Tudo que se fala, tudo que se faz, a pessoa vem com aquele histórico de tudo que ela é. Eu não admito que você fale comigo dessa forma. Eu não aceito ser chamada a atenção. Então, hoje em dia, a gente vê que dentro das igrejas, essa questão da correção, ela está cada vez mais difícil de ser praticada. E quando ela é praticada da forma errada. Então, aí está um ponto, que Paulo, ele não foi omisso diante daquilo que ele estava vendo. Irmãos, entendam, se Paulo tivesse ficado omisso, nós estaríamos, até hoje, debaixo dos judaizantes. Até hoje, nós estaríamos tendo que cumprir rituais judaizantes, ou seríamos os gentios lá totalmente separados, ou os gentios convertidos e praticantes do judaísmo. Haveria um só Senhor, mas haveriam duas mesas de comunhão. Se Paulo não tivesse se posicionado, haveria um só Senhor, mas duas mesas para comunhão, e não uma única mesa. A questão de Pedro, quem sou eu para falar de Pedro, não é? Porque se Pedro errou, se Pedro falhou, imagina eu,
né? O quanto não tenho falhado, só eu e Deus sabemos o quanto sou pecadora, o quanto preciso de perdão, o quanto preciso de arrependimento, o quanto preciso de correção. Não é? Como diz a Ju, quem sou eu na fila do pão? Não é? Não sou ninguém. Mas eu queria colocar aqui para vocês o seguinte, não é a primeira vez que Pedro cai nessa mesma armadilha de Satanás. Pedro, uma pessoa tremendamente usada por Deus, mas que dava brecha para Satanás. Pedro que teve ali uma conversa linda com Jesus, após a segunda pesca maravilhosa. Quando Jesus ali indaga Pedro, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Né? Eu fico imaginando assim a emoção, o Pedro dizendo, sim, Senhor, eu te amo. E cada vez que ele respondia, ele ia caindo em si a respeito daquilo que ele havia feito. E ele ia, assim, o Espírito Santo ia entrando, ia transformando aquele homem bruto, aquele homem rude. Né? E eu imagino que no último, sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Eu, irmãos, particularmente imagino um Pedro chorando. Um Pedro debulhado em lágrimas ali, realmente se colocando para Jesus. Senhor, tu sabes, né? Tu sabes o que ia no meu coração. A gente vê esse mesmo Pedro, quando Jesus ali andando com os seus discípulos, ele pergunta, o que dizem os homens que eu sou? Pedro vai lá, usado pelo Espírito Santo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus responde, tu és Pedro, né? Porque não foi você que respondeu, Pedro, né? Não foi a carne que respondeu, mas foi o Espírito. E ali Pedro eu imagino Pedro orgulhoso, ato contínuo. Quando o Senhor começa a dizer tudo aquilo que estaria acontecendo com ele, Pedro vai lá e se deixa usar por Satanás. E ele fala, não, Senhor, nós não permitiremos que nada disso aconteça com o Senhor. E o Senhor Jesus vai dizer para Pedro, afasta-se de mim, Satanás. Irmãos, como isso é importante para nós. Não é à toa que essas falhas de Pedro estão registradas na Bíblia. Não foi com o intuito de envergonhar Pedro que essas coisas foram escritas e relatadas aqui na Bíblia. Elas foram relatadas para que eu e você pudéssemos entender o quão falho nós somos. E que mesmo sendo usados por Deus, podemos dar sim brecha para Satanás nos usar e atrapalhar a obra do Espírito Santo na igreja. Pedro, ele sabia, ele já tinha recebido do próprio Deus a visão ali dos animais, o lençol, e ele disse, não vou comer, Senhor. E o Senhor disse, Pedro, não diga que é impuro ou é comum algo que eu já purifiquei. Então Pedro sabia que os gentios era uma coisa, era a vontade do próprio Deus. Mas quando ele chega lá, ele se deixa levar pela influência dos judaizantes. E aí, assim como Pedro negou Jesus, quando Jesus estava lá sendo julgado, Pedro nega Jesus 3 vezes, porque no meio das pessoas ali, alguém diz, você é um deles. Não, eu não sou. Pedro tem medo daquilo que as pessoas possam pensar dele. E aí isso fala também muito para a gente hoje em dia. Será que nós estamos agindo? Será que o nosso modo de agir, o nosso modo de ser, ele é contaminado por aquilo que A ou B pensam? E aí eu fiquei me perguntando, porque algumas vezes, eu não sei se isso acontece só comigo, ou se isso acontece também com você que está me ouvindo.
Mas eu fiquei lembrando de algumas vezes que algumas pessoas chegam perto de mim e começam a falar sobre determinada coisa, sobre determinado assunto, seja político, seja de igreja, de religião, de outras denominações. E aí você nem pensa igual aquela pessoa, você não pensa, você não tem o mesmo tipo de pensamento que ela. Mas eu, muitas das vezes, não é nem dizer para vocês que eu vou ali compactuar, eu vou entrar na onda e vou começar a falar mal também. Mas eu me calo. Eu me calo e quem cala consente. E eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, porque eu fico assim, eu evito confronto. E eu achava que eu estava sendo muito boa, porque não, eu sou a boa, né? Eu não tenho tal pensamento errado, mas deixa ela ter o pensamento dela errado e eu aqui é que sou a boa, deixa eu cá com meus pensamentos, porque eu sou muito boa para entrar nessa arena. Eu acho que esse meu pensamento é muito comum. Se não é, me desculpem por estar julgando todo mundo, não é como igual. Mas eu acredito que esse seja o pensamento mais comum dentro de nossas igrejas. Você não quer o confronto. Você não quer entrar ali numa coisa que pode gerar uma discussão, que pode gerar um dissabor, sabe assim, um mal-estar. Então você ouve a pessoa, deixa a pessoa falar, e você vai, né? Esse é o nosso comportamento. Mas Paulo não teve essa atitude, não. Quando Paulo viu o que estava acontecendo, quando Paulo viu que Pedro estava caindo numa armadilha, armada pelo Satanás, e que aquela armadilha, por ele ser um líder, estava irradiando, não é? Aquilo ali estava se propagando entre as outras pessoas e que estava havendo uma ruptura na união da igreja, estava havendo uma ruptura no evangelho. Paulo se levanta e confronta Pedro. Paulo se levanta e com toda a autoridade apostólica, espiritual, entendam que Pedro já era velho de jornada quando Paulo se converteu. Pedro era muito mais antigo. Pedro era o líder e, no entanto, Paulo, ele não vai se intimidar com isso. Paulo, quando confronta Pedro, ele está confrontando o seu próprio discipulador, que era Barnabé. Barnabé havia discipulado Paulo e Paulo confronta o próprio Barnabé, porque a atitude deles estava errada para com aqueles irmãos. E aquele comportamento errado dividiria o evangelho. E aí a Bíblia vai dizer que Paulo vai dizer, vou ler novamente os versículos 11 e 12, não é? Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Ou seja, Pedro, ele dá espaço para ser repreendido. O comportamento de Pedro faz com que Paulo tenha que chamar a atenção dele. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Porém, quando chegaram, afastou-se, por fim veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. Foi por medo. Medo, né? Mais uma vez, Pedro agindo como covarde, como quando ele fugiu de Getsemane, como quando ele negou Jesus, como quando ele não apareceu ali no Calvário. Somente João esteve aos pés da cruz. Pedro estava lá, escondido, temeroso, com medo. Mas nem por isso Deus vai deixar de usá-lo. Eu não sei quais são os seus erros, quais são os seus temores, quais são as suas falhas de caráter, as suas falhas de comportamento, o que te envergonha. Eu imagino que Pedro tivesse vergonha do comportamento que ele tinha.
Com certeza, Pedro se cobrava por conta daquele comportamento. Mas ele não desistia. Ele não desistia, ele continuava ao dispor do Senhor para a obra. Eu até anotei aqui que nesse versículo 12, eu sublinhei aqui, o comia com os gentios. E eu botei que se a negação fosse desde a chegada, com certeza Paulo não teria repreendido Pedro. Se desde que Pedro tivesse chegado ali em Antioquia, ele tivesse se reservado como um judeu, porque o fato de Pedro, isso é um pouco complicado para a gente entender, mas é preciso entendermos. Pedro, ele era um cristão, mas ele era judeu. Ele havia nascido dentro do judaísmo e havia muita coisa que estava enraizada dentro dele. E se ele tivesse chegado lá e ele tivesse mantido esse comportamento, seria o modo dele de ser dentro do comportamento, da criação, da educação que ele recebeu. A questão é que Pedro já não praticava o judaísmo. Muitas das coisas da lei, Pedro já havia deixado de lado. Pedro chegou lá e Pedro comia normalmente, estava ali na conversa, na comunhão. Mas quando chegam os da parte de Tiago, com certeza ficaram olhando de banda, ficaram falando, ficaram cochichando. Pedro percebeu que o seu comportamento estava sendo criticado por aquele grupo e ele então começou a apartar-se. E aí isso é dissimulação. Porque ele sabia que nada daquilo era mais importante para Deus, se é que algum dia havia sido. Então ele se afasta, mas não por convicção, mas por medo. E também os demais judeus dissimularam com ele, quer dizer, dissimulou. Né? O que é uma pessoa dissimulada? É uma pessoa que diz que sente ou faz determinada coisa que, na verdade, ela não quer fazer ou ela não sente. Isso é ser dissimulado. Então, eles estavam ali dissimulando um comportamento, dissimulando que eram rigorosos com a lei, dissimulando que traziam aquilo tudo ali realmente no rigor da lei. Eles eram praticantes de todos os atos, né, de tudo aquilo que a lei apregoava. E o ponto, assim, que eu acho que deve ter sido o soco, né, no estômago de Paulo é quando ele diz aqui, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação. Barnabé, que havia sido enviado para Antioquia, que estava ali em Antioquia pregando, que havia ido com Paulo até Jerusalém, que havia falado ali, defendido o evangelho aos gentios, e agora, diante daquela situação ali, até o Barnabé, peraí, se todo mundo está indo, eu não vou ficar sozinho, eu não vou bancar isso sozinho. E aí Barnabé entra no jogo, e isso, não é? Acredito que deve ter sido um grande golpe para Paulo. E aí Paulo diz no versículo 14, quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, olha aí que ponto, eles não estavam procedendo corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Por que, Cefas, se você que já não é mais praticante da lei, e você é judeu, mas não pratica mais a lei, por que você quer obrigar aos gentios a serem praticantes da lei? Imagina o choque, né, irmãos?
Imagina a situação, imagina a saia justa, né? Se alguém estava comendo alguma coisa, parou ali no gogó da pessoa. Né? Eu acredito que se estavam com apetite, perdeu-se o apetite. Acredito que as pessoas, né, se levantaram, ficou aquele mal-estar, aquela saia justa, aquela situação incômoda. Mas, irmãos, isso aqui é tão importante. Eu vou encerrar por hoje. Na semana que vem a gente dá continuidade e aí a gente entra na questão da justificação. Isso aqui é tão importante porque Paulo vai deixar aqui bem claro por que Paulo chama a atenção de Pedro. Vamos focar nisso. Por que Paulo chama a atenção de Pedro? Porque Pedro não estava vivendo a verdade do Evangelho. Pedro não estava vivendo a verdade do Evangelho. Por isso ele é chamado a atenção. É como eu disse, se ele desde o início, se ele desde desde lá do início todo da história, ele tivesse mantido um comportamento de não compactuar ali com os gentios, continuasse seguindo ali a questão da lei, não como uma forma de salvar-se, mas como uma coisa que ele havia sido criado dentro daqueles rigores e ele continuasse diante daqueles rigores. Isso seria uma situação, mas não, Pedro já havia largado aquilo tudo há muito tempo e ele estava vivendo ali de boa com os gentios. Mas quando ele é visto, quando ele começa a ser criticado, quando ele começa a ver que o comportamento dele podia ser visto de forma negativa por algumas pessoas, ele começa a achar mais importante aquilo que os outros achariam dele do que seguir a verdade do Evangelho. Porque quando ele estava ali sentado e comendo com os gentios, ele não estava fazendo nada demais. Ele estava participando da mesa com aqueles irmãos que haviam sido salvos da mesma forma que ele. É a verdade do Evangelho. O que é a verdade do Evangelho? Porque esse texto aqui faz com que também muitas pessoas em muitas denominações saem aí dando patada direto em todo mundo, achando que é o tal, achando que é o próprio Paulo. Mas a gente vai ver aqui a forma como Paulo, a forma delicada como Paulo vai tratar o assunto. Isso é lindo, porque ele vai dizer, olha aqui, que Paulo, ele vai chegar no versículo 14, ele diz, se você, Pedro, sendo judeu, vive como gentio e não como judeu, por que você quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Aí, olha só, o versículo 16, Paulo se coloca com Pedro. E ele vai dizer, nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. A partir do versículo 15, Paulo vai estar se colocando na repreenda. Ele vai estar ali colocando como se ele tivesse praticado o mesmo erro de Pedro e ele vai estar ali se colocando dentro da repreenda. Ele não se coloca num patamar elevado para humilhar Pedro. Ele chama a atenção necessária e observe ali que ele vai para o ponto em questão, sem ofensas. Sabe, sem ofensas pessoais. Hoje em dia, uma coisa que a gente vê dentro da igreja é desrespeito às autoridades, ofensas, né? A pessoa vai tratar determinado assunto, determinada situação constrangedora, parte para ofensa, para ofender o outro. Nada disso a gente vai encontrar aqui nesse texto.
Na semana que vem, a gente dá continuidade. Se você ainda não leu esse texto, leia, né? Medite, busque aí, pesquise a respeito da justificação pela fé, que é um assunto muito interessante, eu tenho certeza, eu estou ansiosa já pela próxima gravação e espero que você também, que o Senhor possa estar nos abençoando, que o Senhor possa estar nos dando pleno entendimento da sua palavra, que o Senhor possa estar nos dando a ousadia necessária, quando for necessário, estarmos colocando, falando, que nós não venhamos a falar por nós mesmos, mas que sejamos usados pelo Espírito Santo para que toda correção venha a surtir crescimento da pessoa a ser corrigida e que nós também venhamos estar abertos a receber a repreenda, a receber a correção, porque também não é bom, não. Difícil, né? Alguém que goste de receber, alguém que diga que gosta de ser corrigido. Eu vou olhar assim meio que de banda, né? Porque eu vou ficar pensando, será? Será que é mesmo? Será que fulano é tão bom assim? Né? Ou será que ele finge que tá tudo bem, mas por dentro o coração dele tá ali pulsando de raiva daquela pessoa, né? E lá usando alguns salmos, né? Daqueles bem escabrosos, Senhor, vem e derrama a tua fúria aqui sobre essa pessoa, porque ela está ousando falar contra mim. Né? Qual é a nossa atitude? Que o Espírito Santo possa estar realmente falando aos nossos corações e completando aquilo que eu não fui capaz de explicar, de trazer e traduzir nesse dia. Amém.